No primeiro momento, eu aceitei um corte de quase 80% da minha renda para fazer algo que eu realmente amava. E, ironicamente, essa mudança ainda não aconteceu, mas está parecendo que eu vou conseguir ganhar ou muito próximo do que eu ganhava antes, ou talvez até mais. Só que dessa vez com muito mais realização pessoal. Eu entendo que não é uma coisa que dê para todo mundo buscar. Teve momentos na minha vida que eu tinha que ter um emprego que pagasse os boletos. É totalmente normal e não se sinta mal. Mas também não é por isso que a gente pode deixar de tentar ir atrás de alguma coisa satisfatória. No meu caso, tudo começou com uma única mudança: a forma como eu enxergava o dinheiro e como ele se encaixava na minha vida. E justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo para te contar um pouco dos bastidores dessa mudança de mentalidade e mostrar como transformar a sua relação com o dinheiro pode mudar absolutamente tudo. E eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte eu chamo Encontrando o seu ponto de virada. Existe um estudo super interessante da Universidade de Princeton que analisou a relação entre dinheiro e felicidade, ou melhor, entre dinheiro e o sentimento de realização. E aqui eu já vou dar um spoiler. Essa jornada não é linear. No começo, mais dinheiro realmente traz mais satisfação. Quando você ainda está garantindo o básico, comida, moradia, segurança, cada real a mais faz muita diferença. É como sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de estabilidade. Conforme você se desloca do essencial para o confortável, como uma casa melhor, comida de qualidade, transporte mais prático, essa relação entre dinheiro e realização até parece ficar mais forte. Você sente que está construindo segurança e conforto, mas depois de um certo ponto, tudo muda. Quando você já tem conforto e começa a entrar no território do luxo, essa relação começa a inverter. Imagine que você mora num apartamento fantástico que tenha 3 suítes muito boas, um apartamento de 200 metros quadrados. E você resolva mudar para um de 350, que também tenha 3 suítes muito boas, tenha mais ou menos a mesma configuração que o anterior, só que em ambientes muito maiores. O que você vai gastar a mais para mudar para 150 metros quadrados, talvez no seu dia a dia, não represente uma mudança de conforto, de prazer tão grande quanto a que vai representar no seu bolso. Nessa hora é quando você atinge o que eu chamo de pico da realização. Mais dinheiro, mais coisas não trazem mais felicidade duradoura. Eu já disse em alguns vídeos, é naquela hora que talvez você esteja vivendo cada vez melhor, entre aspas, e dormindo cada vez pior. Você só está gastando mais dinheiro. Não agregou na sua qualidade de vida. E, na verdade, neste momento, só traz muito mais bagunça para a nossa vida, física e mental. O estudo mostra que quanto mais acumulamos, menos satisfeito nos sentimos com aquele item. E é por isso que a curva de realização chega no pico e depois começa a cair. Você gasta mais, acumula mais, se sente cada vez menos realizado. Essa nova fase não aparece para a gente como uma grande conquista. É claro que esse ponto varia de pessoa para pessoa. O próprio estudo de Princeton, foi feito em 2010, sugeriu que esse número gira em torno de 75 mil por ano. Acima disso, para a maioria das pessoas, mais dinheiro não significa mais felicidade. E é justamente nesse momento, quando você se sente insatisfeito, apesar de ganhar bem, que precisa mudar a forma como você usa seu dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro e a forma como você enxerga o seu dinheiro. Só que, claro, isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. A segunda parte desse vídeo é o paradoxo da riqueza. Mesmo sabendo que existe um ponto de virada, nós vivemos no dia a dia numa cultura onde mais é sempre melhor. A busca por mais dinheiro parece um dever obrigatório durante toda a vida, como se não tivesse uma hora que agora já tenho o suficiente. E só quando a gente passa por algo muito marcante, pode ser uma crise pessoal ou a proximidade da morte, que percebemos o quão irrelevante essa corrida constante por dinheiro realmente era. Eu já li um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer, escrito por Bronnie Ware, uma enfermeira que durante anos cuidou de pacientes terminais.
E no livro, ela chega a algumas conclusões. O arrependimento mais comum: eu queria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Outros arrependimentos incluíam: eu preciso de uma cola, tá? Queria não ter trabalhado tanto e queria ter me permitido ser mais feliz. E o mais impressionante: nenhum desses arrependimentos é sobre dinheiro. Ninguém disse queria ter ganhado mais, queria ter comprado mais coisas. A gente vive tratando o dinheiro como se ele fosse o centro de tudo. E sim, ele é importante e tenho certeza que você também pensa assim, senão não estaria assistindo esse vídeo até agora. Mas depois de um certo ponto, continuar buscando dinheiro só por buscar acaba nos distraindo do que realmente importa. E esse é o tipo de coisa que a gente entende na teoria, mas só cai a ficha de verdade quando a gente passa por algum tipo de crise. Agora, se você conseguir ter essa consciência antes e mantê-la viva no seu dia a dia, checando com frequência o porquê das suas decisões financeiras, você pode sair desse ciclo muito antes do que a maioria das pessoas. E é aí que entra a terceira e última parte desse vídeo. Como alinhar o dinheiro à vida que você realmente quer viver. Passo 1. Defina sua visão de vida e caminho financeiro. Você precisa estar claramente consciente do que quer na sua vida, não só financeiramente, mas como um todo. Sabe aquela história? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é melhor você definir para onde você quer ir. Aí vai ficar mais fácil achar qual é o caminho. Como que a gente faz isso? Faz uma lista. Anote. Que experiências você quer viver? Que relações você quer cultivar? E qual propósito você quer seguir? Eu, no começo, só sabia que eu não queria mais um trabalho sem sentido. Queria algo que fosse significativo, que eu amasse, que tivesse impacto e que ainda pudesse me render dinheiro. Dei sorte, porque como eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu percebi que muita gente tinha muita dificuldade em se organizar financeiramente, em lidar com dinheiro de forma saudável, em tomar decisões financeiras. Ficou fácil eu perceber como eu poderia ajudar as pessoas. Claro que eu sempre gostei daquilo, eu já trabalhava há mais de 20 anos com isso. E aí, na hora que você consegue decidir quais são essas experiências, quais são as relações, fica muito mais fácil você tomar decisões financeiras. Quanto ganhar, quanto economizar, quanto gastar, como gastar. Porque elas vão ser tomadas totalmente alinhadas com a visão que você definiu. Eu, simplesmente, quando algo não se encaixava, ou eu adaptava para minha nova realidade, para minha nova busca, ou simplesmente deixava de lado. E isso é o que eu chamo de alinhamento e é quase impossível de alcançar sem um plano financeiro, porque os boletos vão continuar chegando. Então não adianta eu só querer ser satisfeita e ficar lá no parque sonhando em satisfação se eu não tiver como bancar essa minha satisfação. Se você não tem a menor ideia se está no vermelho ou no azul, como está seu fluxo de caixa, quanto precisa guardar ou investir, não tem como você tomar decisões realmente alinhadas com seus objetivos de vida. Por isso, posso dizer, primeiro passo, fique obcecado pela sua vida financeira. Parece um pouco neurótico isso, mas é só o primeiro passo. Se isso for feito direito, no segundo você já não precisa ficar tão obcecado. E aqui, no meu perfil, em vários outros canais, tem vários vídeos que te dão dicas de como lidar com as suas finanças sem que essa obsessão te enlouqueça, te cause mais estresse do que ajude. Segundo passo, comece a focar em gastar dinheiro em experiências e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Todos nós sabemos que gastar com experiências tende a trazer muito mais felicidade do que com coisas. A coisa é aquela felicidade muito momentânea. As experiências viram memórias, fortalecem laços e moldam quem você é. Mas tem um tipo de gasto que muita gente esquece e que talvez seja o mais poderoso de todos: investir em você. Investir em aprendizado, em novas habilidades, em cursos, mas também em hobbies, em prazer, em coisas que você realmente goste, que te deixe satisfeito. Pode ser que você esteja não só comprando conhecimento, mas está construindo algo que pode gerar valor no futuro, e parte desse valor é a sua satisfação e a sua serenidade quando você faz coisas que você realmente gosta.
Quando o gasto está ligado ao seu crescimento, com certeza ele não parece um sacrifício. Muito pelo contrário, ele é um investimento. Pode ser seu crescimento pessoal, espiritual ou profissional. E eu acabo usando isso toda vez que eu me sinto estagnada. Eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa nova. E sim, muita coisa nova que eu decido aprender é para uso pessoal. São coisas que eu sempre tive curiosidade de entender um pouco melhor. Nem tudo eu consigo usar diretamente para ganhar dinheiro, mas eu tenho certeza que boa parte do que eu uso quando eu ensino alguma coisa tem muito a ver com outras coisas que eu estudei por questões pessoais. E esse crescimento não é passageiro, ele é duradouro. Ele está formando a pessoa que eu sou, a pessoa que você quer ser. E o terceiro passo, reenquadre dinheiro em termos de tempo. Existe um livro que chama Seu Dinheiro ou Sua Vida, que ensina exatamente essa tática. Ele propõe um exercício bem impactante: calcular o seu salário real por hora. Não é só pegar o salário e dividir pelas horas de trabalho. Você subtrai todos os gastos relacionados ao trabalho, transporte, roupa, alimentação enquanto você está trabalhando, até estresse, se você conseguir dar um valor a isso. E divide pelas horas totais dedicadas ao trabalho, incluindo deslocamento, tempo para relaxar depois, tempo que você gasta na hora do almoço ou no cafezinho. O resultado costuma surpreender. E aí vem a mágica. Comece a pensar nos seus gastos em termos de tempo de vida. Exemplo, se esse novo celular custa 40 horas da minha vida, vale mesmo a pena? Quando você pensa em dinheiro como o tempo, que é um recurso finito, super precioso e que você nunca vai poder recuperar, tudo muda. As decisões passam a ser guiadas por algo que realmente importa para todos: o nosso tempo nesse planeta. E agora eu já vou aproveitar e deixar um link aqui de um vídeo que chama Tempo é Dinheiro. Aliás, tempo vale muito mais do que dinheiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.